O corpo humano evoluiu ao longo do tempo para ser uma máquina fascinante e surpreendente, com muitas peças trabalhando em uníssono para mantê-lo vivo. Assim, com a incrível quantidade de processos acontecendo todos os dias, pode ser difícil saber quais fatos são importantes, mas aqui estão alguns fatos surpreendentes sobre o corpo humano que você talvez não saiba. Se colocados de ponta a ponta, todos os vasos sanguíneos do corpo humano circundariam a Terra 4 vezes. Sem seu dedo mindinho, você perderia aproximadamente 50% da força de sua mão. Toda a superfície de sua pele é substituída todo mês, o que, colocado de outra forma, significa que você tem cerca de 1000 peles diferentes em sua vida. Seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, o que equivale a cerca de 3 bilhões de batimentos em uma vida útil. Ao ouvir música, seu coração baterá em sincronia com o ritmo. Ele pode reconhecer um som em apenas 0,05 segundos, o que é menos tempo do que leva para piscar. Em um ano, um coração humano bombearia sangue suficiente para encher uma piscina de tamanho olímpico. O único músculo que nunca se cansa é o coração. Em uma vida inteira, o coração cria energia suficiente para dirigir um caminhão de ida e volta à Lua. Durante uma vida útil média, o coração bombeia quase 1,5 milhões de barris de sangue, o suficiente para encher 200 vagões de trem. Os dentes humanos são tão fortes quanto os dentes de um tubarão e aproximadamente 99% do conteúdo total de cálcio no corpo está presente nos dentes. Os cientistas estimam que o nariz pode reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes. Seu estômago pode digerir muito mais do que alimentos. O ácido no estômago é tão forte que pode dissolver o metal. Felizmente, o revestimento de seu estômago pode tolerá-lo. Os músculos oculares extras do olho são os músculos mais rápidos do corpo. Eles permitem que ambos os olhos se movam na mesma direção em um único movimento de 50 milissegundos. Seus olhos piscam cerca de 20 vezes por minuto. Isso é mais de 10 milhões de vezes por ano. O número total de bactérias em nossas bocas é igual ao número total de pessoas que vivem no planeta Terra. Estas bactérias não causam qualquer dano, por sua vez, elas nos protegem de organismos nocivos causadores de doenças. Ao respirar, a maior parte do ar entra e sai por apenas uma narina. Após algumas horas, a carga de trabalho se desloca para outra narina. Os humanos são a única espécie conhecida a corar. Você pode se surpreender ao saber que sua mandíbula é na verdade o músculo mais forte de seu corpo. A cada 10 dias, seu paladar é substituído. Isto não muda a maneira como você sente o paladar, embora seu senso de gosto mude com o tempo. As células de seu sistema esquelético estão constantemente se regenerando. Em média, os ossos que você tem agora terão se regenerado completamente em cerca de uma década. Enquanto você está acordado, seu cérebro produz eletricidade suficiente para acender uma lâmpada. O corpo humano contém gordura suficiente para produzir 7 barras de sabão. Um adulto é composto de 7 octilhões de átomos. Para colocar isso em alguma perspectiva, existem apenas cerca de 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Embora você só possa ler 100 palavras por minuto, seu cérebro pode ler até 1000 palavras por minuto. Sua ponta dos dedos é forte o suficiente para suportar o peso de todo o seu corpo. Todos têm um cheiro único, exceto os gêmeos idênticos, que têm o mesmo cheiro. O coração humano bombeia sangue a uma pressão tal que pode levar o sangue até o 4º andar de um edifício. No final da vida de uma pessoa, ele ou ela pode se lembrar, em média, de cerca de 150 trilhões de informações. Cada segundo produz 25 milhões de células. Cada nova célula se reproduz a si mesma a partir do modelo do nosso DNA. Um único cérebro humano gera mais impulsos elétricos em um dia do que todos os telefones do mundo juntos. O corpo humano médio contém carbono suficiente para fazer 900 lápis. Os seres humanos são os únicos seres vivos que dormem sobre as costas. Apenas 1% das bactérias podem fazer o corpo humano ficar doente. Os seres humanos são os únicos animais que podem traçar linhas retas. A área da superfície dos pulmões humanos é aproximadamente igual à área de uma quadra de tênis. Uma pessoa queima mais calorias quando dorme do que quando vê televisão. Em média, uma pessoa fala 4.800 palavras em 24 horas.
Nossos olhos ainda são do mesmo tamanho que eram ao nascer, mas nosso nariz e nossas orelhas nunca param de crescer. A melhor câmera do mundo tem 200 megapixels, mas seus olhos teriam 576 megapixels se fosse uma câmera. Você poderia remover um pulmão, seu apêndice, um rim e ainda sobreviver perfeitamente bem. Não apenas suas bochechas ficam vermelhas quando você está envergonhado, seu estômago também fica vermelho. Uma pessoa adulta toma cerca de 23.000 inalações e exalações por dia. Cada um de nós tem cerca de 2.000 papilas gustativas. O olho humano pode distinguir 10 milhões de cores diferentes. Quando você nasceu, você tinha 300 ossos. Agora você tem 206, se você for um adulto. O resto dos ossos não desapareceram, eles simplesmente se fundiram. A pessoa média tem cerca de 100.000 cabelos no couro cabeludo. A vida útil de um cabelo humano é de 3 a 7 anos, em média. Todos têm um cheiro único, uma impressão digital única e uma impressão de língua única. Um ser humano normal pode sobreviver 20 dias sem comer, mas apenas 2 dias sem beber. Você precisa usar 200 músculos para dar um único passo. Todos nós passamos cerca de meia hora, sendo uma única célula. Um quarto dos ossos de seu corpo está em seus pés. Seu corpo contém sangue suficiente para satisfazer o apetite de 1.200.000 mosquitos. Seus olhos veem o mundo de cabeça para baixo, mas seu cérebro corrige automaticamente para você. Seu corpo contém 10 vezes mais células bacterianas do que as células humanas. O corpo tem 2,5 milhões de poros de suor. Sua língua está coberta com cerca de 8.000 papilas gustativas, cada uma das quais contém até 100 células que ajudam você a degustar os alimentos. Seus dentes também fazem parte de seu esqueleto. Eles contêm cálcio e minerais como os ossos, mas carecem do colágeno que dá aos ossos flexibilidade e força. Existem cerca de 2,5 milhões de glóbulos vermelhos no corpo. Para este número é necessário que a medula óssea produza cerca de 2,5 milhões de novas células a cada segundo, o que equivale a uma nova população da cidade de Toronto a cada segundo. Seu cérebro regula o quão fortes são seus músculos. Se seus músculos da perna se contraíssem com força total, eles quebrariam seu fêmur. É por isso que pessoas com adrenalina podem levantar de repente um carro que caiu sobre um ente querido e os está esmagando. Seu corpo é capaz de grande força, mas também pode danificá-lo severamente, de modo que seu cérebro mantém seus músculos macios e fracos para protegê-los de se danificarem. Os seres humanos são bioluminescentes e brilham no escuro, mas a luz que emitimos é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos humanos são capazes de captar. O próprio cérebro não pode sentir dor, mas pode sentir dor de todas as outras partes do corpo. Seu ritmo cardíaco aumenta cerca de 1 minuto antes do exercício. Este fenômeno é conhecido como um aumento antecipado e ocorre involuntariamente. Seus intestinos estão em movimento quase constante, movendo-se como uma minhoca. Seu estômago está cercado por 500 milhões de neurônios, que são mais células cerebrais do que o cérebro de um gato contém. É o seu sistema nervoso entérico. Ele controla a digestão, funciona de forma autônoma, tem sua própria memória, pode lidar com seus próprios reflexos, tem até mesmo seus próprios sentidos.